Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando a respeito de espionagem, magia negra e conspiração, tá? Ok? Nesse vídeo aqui eu vou falar algumas coisas novas pra você, tá? Mas que já tem andado na minha mente já há muito tempo, tá? Ok? Eu vou falar pra você a respeito do crime organizado que está por trás do SBT, ok? Mas primeiro eu queria falar a respeito dos pontos de música altos satânicos, tá? Ok? Eu vou falar um pouco sobre o filme Blown Away, vou usar ele como exemplo para provar tudo isso daí que eu estou falando, tá? Para você, ok? Ou seja, os pontos de música alto, assim como cada coisa que eu tenho denunciado aqui, eu nunca aprendi vendo filmes. Então, primeira coisa que eu faço questão de colocar para você, eu nunca vi filmes para aprender nada que eu ensino aqui para você. Tudo isso aqui é meu. Pronto, eu faço questão de falar. Mas para você, tá, que não entende as coisas que eu estou falando, eu estou usando vários filmes, tá, para você ter como uma prova, tá, das coisas que eu estou falando. Mas preste atenção, tá? Se você tem acreditado, preste atenção. Se você tem acreditado nas coisas que eu estou falando, por causa de filmes, tá? Por causa de eu estar citando os filmes, você tenha certeza que se eu tiver o meu trabalho patrocinado e eu descobrir que você andou falando qualquer coisa contra mim, você vai pagar palavra por palavra do que você falou, ok? Eu estou falando aqui para as pessoas que estão acreditando desde o começo em tudo que eu estou falando e estão entendendo os filmes como um instrumento para poder mostrar mais facilmente para as outras pessoas. Consegue entender o que eu estou falando? Ou seja, você acredita em tudo que eu estou falando, mas você fala, pô, que legal, isso aí o filme vai resumir, vai ser mais fácil para eu explicar, né? Aí você fala que o filme está aqui, ó, o que ele está falando está aqui, pronto. Vai ficar muito mais fácil para você, né? Mas eu estou falando, por quê? Porque o filme é uma coisa que eu nunca procurei o conhecimento dos filmes para poder falar aqui para você, né? Eu estou pegando o filme para poder mostrar para você, tá? E outra coisa também que eu quero falar para você, se você chegar e mostrar para uma pessoa através de filme, os psiquiatras, tá, que é a casta mais satânica, tá? Os psiquiatras são a casta mais satânica dos satânicos, tá? Eles vão dizer, poxa, o indivíduo está falando a verdade baseado em filmes, percebeu? Psiquiatras, eu quero que você já desmantele já, tá? Psiquiatras é uma casta, é uma mediação entre o crime organizado com a sociedade civil. Você é civil, mano, tá? Você tem que excluir isso daí, tá? Ok? Pronto, então psiquiatras, criminalistas e polícia civil, tá? Eu já delatei pra você que isso daí é crime organizado, tá? Ok? E a polícia civil manda na polícia militar, e a polícia civil é a mediação da polícia federal também. Como eu já falei que a polícia federal representa somente a proteção do tesouro do governo, tá? Ok? E a polícia militar? A polícia militar já falei que a polícia vamos colocar aqui, a polícia imbecil, tá? Ok? A polícia militar é controlada pelos anticomunistas, que é a casta fraudulenta, tá? E é criminosa mesmo e satânica, tá? Que é a parte, como é que eu vou colocar? Não é civil, a parte que representa a direita e a esquerda, está no nível da direita e a esquerda. E a polícia militar é como se fosse vassalo desses criminosos, ok? Consegue entender? Então preste atenção. Desses criminosos sociais, tá? Que são os anticomunistas. Para você entender o raciocínio, é como se os vizinhos do crime organizado mandassem até na polícia, tá? Então vamos lá. Eu vou falar aqui sobre tudo que está aparecendo aqui nessa última entrevista desse indivíduo chamado de sobrevivente, tá? Que é Edelson Ribeiro, tá? Vou falar algo aqui que você nunca ouviu, mas eu vou falar aqui para você, tá? Só o Jorge Rodrigues mostra para você. Então, os pontos de música alta é o seguinte, ó, o filme Blown Away. Aquele sujeito que está ali, no filme, ele é um ex-agente da CIA. É como se ele fosse um ex-agente da CIA, é como se ele fosse um ex-militar, um indivíduo que pertenceu ao governo e que pertenceu aos militares, tá? E ele é apresentado como um terrorista. E ele é apresentado também como um rival
um cara que faz determinadas conspirações naquele lugar ali como uma provocação a um outro membro da CIA, como se fosse isso, como se fosse uma questão pessoal, tá? E ele apresenta-se como um ex-militar da CIA, mas isso daí não é a verdade. A verdade é o que eu vou falar aqui. Aquele indivíduo ali é um terrorista mesmo, tá? Ele é um terrorista financiado pela própria CIA, financiado pela CIA. E esse terrorista, ele pode ser ele pode ser um militar, ele pode ser um ex-militar e ele pode ser um bandido. Pelo menos 3 perfis de pessoa. Ou esse terrorista, ou ele é um bandido, ou ele é um ex-militar, ou ele é de fato um militar. Pronto. E aí ele está num ponto de música alto no bairro, tá? Exercendo crime organizado, que é espionagem, magia negra e conspiração. Ele está roubando e fazendo fraudes, calúnia, difamação e conspirações contra pessoas. Pronto. Só quem mostra para você sou eu. É verdade que pode ser... Só quem mostra sou eu. Tudo isso aqui é meu. É verdade que esse indivíduo pode ser um militar? Sim, pode ser um militar que está lá no ponto de música alta, tá? Sim, pode ser um ponto de... Porque dependendo do bairro, dependendo do seu bairro, quem está controlando mais é a parte dos militares, da direita. Pode ser um militar que está ali por trás do ponto de música alta. Pode ser também um ex-militar também. Um ex-militar, um indivíduo que foi adepto dos militares financiado para fazer isso daí. E pode ser militar em qualquer sentido, tá? É exército, qualquer coisa que você imaginar. Pode ser também um bandido mesmo, bandidão mesmo, da bandidagem mesmo. Ou pode ser qualquer vagabundo também que esteja ali. 4 perfis pelo menos de indivíduos que estão por trás de um ponto de música alto, tá? Com anúncio comercial. Mas aqui no Brasil quase sempre vai ser bandido mesmo. Bandido e vizinho do crime organizado. Mas pode ser um militar, pode ser um ex-militar, pode ser um bandido ou pode ser um vagabundo, qualquer coisa. É aquele sujeito ali do personagem do filme Blumaway, que é o esquema The Crow e o esquema Copland. Ó, no esquema Copland, quem está mandando no bairro ali são policiais. São militares mesmo, de carteira mesmo. Ou então ex-militares, eu não tenho certeza ali. É isso daí, o esquema Copland, The Crow, Blumaway, a mesma coisa. Pronto, você vai dilatar para todo mundo. E é o esquema Assassina também. Naquele filme A Assassina, qual seria a definição dos caras ali que estão fazendo crime organizado? Que é o mesmo esquema do Blumaway. Só que no Blumaway eu expliquei para você. Ele é apresentado como um ex-militar, um terrorista, um opositor, não, tudo mentira, tá? É financiado pela própria CIA. E quando... Então por que o filme mostra... Só quem mostra sou eu, tudo isso aqui é meu, nunca aprendi de filmes. Por que então que o filme mostra ele como um terrorista, como um inimigo do governo? Por quê? Porque foi exposto o esquema do governo. Então eles vão apresentar num filme dessa forma, um terrorista, como se estivesse longe a beça deles. Estes terroristas que colocam música alta, que fazem assolação no bairro, eles até fingem que são oposição do governo, fingem que são oposição da polícia, até tudo mentira, tá? Eles são conexão da polícia, eles são conexão das empresas, tudo isso daí. Quando os vizinhos do crime organizado disserem para você, é um bandido que está aqui no bairro, é tudo mentira, é tudo mancomunado com eles, tá? Os anticomunistas, tudo isso daí, tá? Você pode delatar mesmo, ok? Estão praticando bastante magia negra no meu olho. São criminosos. Primeiro que é tudo bandidagem. Os vizinhos do crime organizado, a polícia, a conexão, tudo isso daí é bandidagem, tá? Ok? Pronto, você entendeu o esquema? Então o que acontece? Por exemplo, vou dar outro exemplo para você. Então quer dizer que quando um criminoso desse é exposto, ou então descobre um criminoso desse, a polícia apresenta ele como criminoso, como oposição? Sim. Por exemplo, o filme A Assassina. Quando as mulheres entram lá para fazer a conspiração para matar uma pessoa, para o governo. E eles iriam matar e apagar todas as provas. Veja o filme Assassina, tá tudo ali no filme, tá? Eles iriam assassinar aquela pessoa. Nunca aprendi nada de filmes, ok? Eles iam apagar aquela mulher ali e limpar todas as provas, mas aconteceu um erro ali. Uma das criminosas ali levou um tiro. O que eles fazem? Eles apagam inclusive a própria mulher do grupo deles. Significa o quê? Significa uma situação onde quando o indivíduo desse é exposto, ele é apanhado, ele vai ser apresentado como inimigo, tá? Ok? Que é o esquema Roberto Cabrini, tá? E Ana Beatriz Barbosa. Isso daí são 2 criminosos mesmo, tá? Fraudadores mesmo, envolvidos em vários crimes de conspiração, de fraude, de acobertar crime, incriminando testemunhas de crimes, tá? Ok?
Consegue entender? Eu tenho até para mim, não vou nem entrar em detalhes, senão vou perder tempo falando sobre outra coisa. Então é isso daí, presta atenção. Então é isso daí. Essa mulher, essa porra dessa mulher, Beatriz Babá, é uma das criminosas há muitos anos aí financiado para cobertar crimes. Ela é só uma de vários que vão nesses podcasts aí. Todos eles são fraudadores. Você pode me cobrar, tá? É a minha palavra contra de todos eles. São tudo fraudadores, tá? Ok? Você pode me cobrar mesmo. São fraudadores, são envolvidos em assassinatos. E entre eles tem tantos imbecis como aqueles que são fraudadores mesmo. Eu posso dizer, esse aí é fraudador mesmo. Apontar na cara mesmo. São fraudadores mesmo. São criminosos mesmo, envolvidos em assassinato de testemunha, tá? Ok? Preste atenção para você entender. Criminalista, tá? São criminosos de alta periculosidade, tá? Ok? Eles tanto falam sobre essas coisas justamente porque eles caminham junto com todo esse esquema criminoso, tá? Preste atenção. Então é isso daí, você entendeu, tá? E o ponto de música alta é o que? É um ponto de conspiração que vai ficar 24 horas praticando magia negra em cima de alguém por inveja. Eles dão hora e o vagabundo fica ali 24 horas praticando magia negra e fazendo fraudes contra aquela pessoa, tá? Eu tô falando com você aqui, tem um cu encostado no meu olho aqui me incomodando grandemente mesmo, com um furingo encostado no meu olho, ok? Aquele sujeito que aparece no filme Assassina, o faxineiro, tá? Ele é um indivíduo incorporado por demônio. Qual é o esquema disso daí? Incorporado por demônio é o esquema do Minority Report, tá? Os scanners. Os scanners simbolizam pessoas incorporadas por demônios que têm poder para praticar magia negra nos outros. Aquele sujeito faxineiro é isso daí. Mas os scanners sim, na situação em que são incorporados por demônios, tá? E também um outro exemplo de indivíduos incorporados por demônios, nesse esquema, o filme Sob o Domínio do Mal. Aquele simbolismo do celular, só quem fala para você sou eu. Tudo isso aqui é meu, nunca aprendi nada vendo filmes. Aquele simbolismo do celular, que ele pega o celular assim, tudo isso aqui é meu e nunca aprendi nada vendo filmes. E só quem fala pra você sou eu. Aquele simbolismo do celular, que o cara coloca o celular no ouvido assim, e aí dá um zumbido assim, aí ele fica como se fosse em transe, hipnotizado, é isso daí. Esses bandidos que estão nos pontos de música alta, eles são incorporados por demônios, tá? E eles têm poderes de praticar magia negra em quem eles quiserem. E eles incomodam pessoas 24 horas no bairro. Cada bairro loteado por esses criminosos, o ponto de música alta. O ponto de música alta, ok? No seu bairro tem. Ou é controlado por bandidos, ou por direita, ou por esquerda, o grupo é tudo. Mas, por exemplo, se você provavelmente descobrir, poxa, não tem nenhuma bandidagem aqui nesse bar, eles vão puxar um pessoal de direita para fazer isso daí. É isso daí mesmo, pode me cobrar tudo, tá? Copyland, The Crow, Brown Way é o mesmo esquema, tá? Assassino é o mesmo esquema, tá? Ok? Delata para todo mundo. Pronto. Agora eu vou mostrar para você o que significa essa última entrevista que fizeram com esse indivíduo Edelson, tá? Ó, você já viu, ó, ele tá usando a camisa amarela, tá? Que significa o seguinte, significa suicídio, significa difamação para uma pessoa se matar, fazerem diversos tipos de difamações contra uma pessoa. Vou falar aqui tudo, tá, para você delatar o SBT. O SBT é uma quadrilha de altíssima periculosidade satânica, tá? Vou mostrar aqui para você. O que significa o fato desse sujeito estar usando uma camisa amarela? São fraudes que eles fazem, difamatórias em cima de pessoas, tanto com informações particulares suas, como calúnias mesmo que eles inventam. Por exemplo, uma das fraudes que eles estão fazendo é o seguinte: eles estão criando uma fraude que existe duas pessoas, que eu sou duas pessoas, ou seja, que eu não sou uma pessoa, que eu sou duas pessoas, e essas duas pessoas são viados e um deles sou eu, e um outro é como se eles matassem ou eles vão matar essa pessoa aí, e esse eu aí cometeu vários crimes. É isso daí a fraude que o SBT está fazendo, tá? Ok? Aquela entrevista, eles estão dizendo, as últimas entrevistas que eles levaram ali, indivíduos, para criar essas fraudes mesmo, que eu mostrei aqui para você, tá? Ok? Então vamos lá. Ok? Eles conseguem criar várias fraudes. Eu até já falei um tempo atrás, por exemplo, os tablets têm você já percebeu que os tablets têm uma filmagem muito ruim? Aqueles tablets têm a imagem toda distorcida, as imagens são tudo distorcidas, né? Por duas razões. A outra é outro assunto, mas a primeira razão, tá? É porque isso daí gera
uma situação muito fraudulenta mesmo. Tá? Por quê? Porque quando você chega o rosto perto do aparelho, a sua cara fica modificada de um jeito. Quando você afasta, você já está com outro aspecto. Bate uma luminosidade, não dá para discernir se é você ou se é outra pessoa. Isso daí é ideal para fraudes, tá? É muito bom mesmo para fraudes, tá? Como eu já falei para você, que eles conseguem identificar uma pessoa que tem detalhes e traços básicos do seu rosto quando você fica com o rosto na frente da LCD, que eu já falei que a LCD filma. Só quem fala isso para você sou eu, tá? Eles colocam um indivíduo, eles procuram um indivíduo numa lista mesmo, porque eles têm cadastro de todo mundo, tá? Eles selecionam um determinado impostor que ele tem detalhes do rosto semelhante ao seu. Começa a fazer várias fraudes na frente de aparelhos fingindo que é você, tá? Você pode delatar mesmo para todo mundo e me cobrar tudo que eu estou falando, tá? Ok? As LCDs filmam vocês e é feito várias fraudes. Então, preste atenção. Significa isso, fraude difamatória. A outra coisa eu vou falar aqui, é o esquema satânico que está por trás. Vem aqui na última entrevista, você pode testar o que eu estou falando. Você percebeu que o sujeito está falando de culinária toda hora aqui? Culinária, 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 culinária. Comeu urubu, fez um prato de comida sem arrancar a cabeça. E sushi no sovaco, aquele sujeito cheio de sushi em cima dele. O que significa isso daí, Jorge? Né? O especialista vai falar para você. Significa o seguinte: existe eu vou falar aqui, presta atenção para você, existe determinadas seitas por trás deles que praticam satanismo extremo e rituais satânicos assim de cultura satânica mesmo. E uma dessas seitas que está por trás do SBT, você vai encontrar lá no posts de denúncias.blogspot.com algumas imagens, tá, de alguns indivíduos que estavam me ameaçando durante aquele tempo ali. Pode ir lá e me mostra para todo mundo. É uma seita satânica de indivíduos que eles praticam cultura satânica, tipo assim, em selvas, assim. Eles vivem em selvas e eles praticam cultura satânica ali. E você lembra aquele programa, delata para todo mundo, você lembra aquele programa chamado No Limite? Não tem aquele programa No Limite? Vou falar várias coisas aqui para você, tá? 17 minutos, preste atenção em tudo que eu vou falar. Não tem aquele programa No Limite? Foi construído baseado nisso daí. Tem um dos símbolos do programa, não sei se você já viu, como se fosse um tear, um troço assim, um círculo assim com vários símbolos. É baseado nisso daí, nessas culturas satânicas, tá? Semelhante à cultura dos vikings. Então esses indivíduos ficam em selvas, tá? E eles ficam praticando culturas satânicas. O que seria isso? Eles se vestem de maneira diferente, tá? Eles se vestem como os satânicos, eles vivem como se fossem vikings mesmo. E nessa situação que eles ficam ali, eles praticam diversos tipos de... Eles são financiados para praticarem satanismo. E um tipo de satanismo que eles praticam é rituais de torturar pessoas, tá? São satânicos, tá? De torturar pessoas. Poxa, que estranho. É isso daí, ó. Você tá vendo, ó? Essa prática aí, tá vendo esse sujeito com o sushi em cima dele? Isso aí é um costume dos japoneses, que eles pegam uma mulher e colocam vários sushis em cima dela e ficam comendo, já viu? Isso daí simboliza outra coisa. Como assim? Tente imaginar o que significa. Eu não falei de rituais satânicos, não falei? Tente imaginar o que significa isso daí. Ok? Tá? Vou deixar para você tentar entender, ok? Então preste atenção. O lance é o seguinte: indivíduos que praticam satanismo, tá, são financiados por empresas para praticarem rituais satânicos, tá, de magia negra, de poderes de invocar demônio em cima dos outros, tá, de praticar magia negra de todos os tipos, de torturarem pessoas. Tá. E aí eu falei de um desses grupos, dessas culturas, tá, que você nunca viu isso daí, não é verdade? Eu também nunca pesquisei, mas eu estou falando aqui para você que isso existe. Tá? Ok? Se você for lá no post de denúncia, você vai ver algumas imagens de alguns indivíduos com as suas roupas, tá? Com as suas armas também, tá? E com seus símbolos ali. Você vai ver alguns ali, tá? Alguns até não vestidos a caráter, mas tem foto deles vestidos também, ok? É isso daí, são culturas satânicas, tá? Ok? Vikings tá aí em cultura inglesa também, tá? De cultura inglesa também, dentre outras culturas também, tá? Por exemplo, na cultura francesa, eles não têm assim costumes, eles não praticam essas doutrinações medievais, mas eles praticam a mesma coisa, tá? Ok? Preste atenção para você entender.
Baixa lá os dossiês, tá? No link do Files FM, tá? File FM, no caso. Como é que você vai localizar isso? No post de denúncias.blogspot.com, então no o resumo do caso moniquemorais.blogspot.com, na postagem links de todos os vídeos de denúncias. Essa postagem está nos dois blogs, você vai localizar ela. E aí você vai baixar essa informação. Os dossiês é o primeiro link, antes do link número 0, onde tem só vídeos. O primeiro link que aparece ali, do Drive File FM, você vai baixar todos os dossiês, são 9 arquivos, tá? E o terceiro é todo só as ameaças que eles fizeram contra mim, tá? A Rede Globo e a MK Publicitária e algumas do SBT, que eles fizeram, tá? De 2013, que eu comecei a registrar de 2012 até 2013, eu consegui registrar o máximo de informações que aconteceram durante esse tempo aí, várias ameaças deles, tá? Você entendeu o que significa isso daí? Tá? Esse indivíduo de barba gigante também, tá? Barba gigante, indivíduo que usam barba gigante, são tudo satanistas, tá? Ok? Que praticam magia negra e torturam pessoas em rituais, tá? Consegue entender? E por que eles fazem isso? Como se fosse uma ditadura, tá? Uma ditadura deles espionarem você e dizer o que você pode ou não pode fazer, mas é até importante eu falar isso aqui. Eles criam um esquema, tá, onde qualquer pessoa que eles querem destruir, eles destroem. Você consegue entender? Então eles começam a transformar essa pessoa num criminoso e a ficar fazendo teatro como se essa pessoa devesse alguma coisa para eles. Preste atenção, o SBT. Preste atenção para você entender. Vou colocar aqui para você entender o que eu estou sendo vítima do SBT. Eles estão se procedendo como se eu estivesse devendo muita coisa para eles, o SBT. Por exemplo, você imagine um indivíduo chega para você assim, olha assim, não fui com a cara desse indivíduo. E ele fica te olhando assim, te olhando. E aí ele começa a espalhar várias... É isso daí que é o Danilo Gentili. É isso daí que eu estou denunciando, que é esse vagabundo. Ele começa a espalhar várias fraudes e calúnias contra você. Calúnias mesmo, tá? Esses indivíduos que eu tenho denunciado lá no post de denúncia, esses indivíduos estão espalhando várias calúnias de mim. Por inveja de mim. Espalham várias calúnias e mentiras contra você. Ele fica ali rendendo os dentes. Cara, esse cara tá me devendo, cara. Esse indivíduo tá me devendo. É isso daí que eles fazem comigo, tá? Por mais de 20 anos. E os bandidos aqui folgando mesmo por causa deles. Esse Danilo Gentili, se eu tenho o patrocínio do meu trabalho, eu vou inquirir tudo que esse sujeito fez. Ele vai pra cadeia, esse filho da puta, ok? Ele e tudo que está com ele, ok? Aqui, ó, eles estão fazendo ameaça até de prisão pra mim aqui, ó. Tem um negócio aqui que é a prisão do Flash, né? Isso tem a ver com você? Não diretamente, mas tem, ok? Ele está ironizando a prisão do cara. O cara foi preso. Mas o cara foi preso, cara. Quem faz ameaça de prisão para você são bandidos, tá? Você não sabia disso, não? Quem prende pessoas no Brasil e nos Estados Unidos, tá? É bandido, meu amigo. Quem toma a decisão que vai prender alguém é bandido. Isso tem a ver com você? Não diretamente, mas... Então você diga para mim que todos os monólogos que ele fez aqui, que eu mostrei vários para você, todos eles são de ameaças contra mim. Cada música que o Traje a Rigor tocou aqui foi tudo ameaças contra mim. Esse daí não, então tudo bem, tá bom, ok, tudo bem, não tem problema, um vídeo que ele colocou contra, mas ele está ironizando a prisão de um cara, você consegue entender, ok? Quer ver, vou falar de uma ironia que eles fazem. Esse trabalho que eu faço, eles têm corroído-se de tanta inveja que uma das ironias que eu estou falando, eles têm me comparado com Ayrton Senna. A ideia de que eu estou tentando passar na frente deles. Esse indivíduo está tentando passar na nossa frente, ele tá querendo fazer as coisas muito rápido. É isso daí, você vai ficar a vida inteira sem progredir, tá? Porque vagabundo tem inveja de você e você tem que ficar atrás dele, tá? E outra coisa, eu estou à frente deles, tá? Estou à frente e é isso daí mesmo, eu estou à frente, tá, do SBT, ó. Presta atenção para você entender. O SBT, bandidos satânicos, tudo isso daí está atrás de mim. Tudo isso está atrás e abaixo de mim. Eu estou à frente disso daí, é isso daí mesmo. Acho que esses vagabundos ainda não entenderam ainda não, né? Esse trabalho que eu tenho aqui é para ser muito melhor do que essa quadrilha aí. Acabou, ok?
Pronto. Então é assim, você vai viver a vida inteira tendo que andar para trás deles. Que porra é essa? Que eu vou ficar atrás de vocês para agradar vocês? É isso daí. Você tem que desmantelar isso daí, rapaz. Ok? Consegue entender? É isso daí. Você a vida inteira não vai progredir, tá? Que vagabundo dizendo que você não pode. São 20 anos sendo vítima disso daí. Eu já falei, esse indivíduo pode ir para a cadeia, ok?